Tranquilo. Página 79, espaço. No espaço, a gente tem também o espaço físico e o espaço psicológico. O que acontece nesses dois, gente? O que vocês têm que entender aqui? O espaço físico é onde se passam as ações, ou seja, o ambiente exterior onde o conflito se desenrola e deve ser coerente com o enredo. Então tá, então vamos lá. Se a gente pega um conto de fadas e o conto de fadas está acontecendo lá no castelo. O que é o espaço físico? É esse castelo, tá vendo? E ele tem que ser coerente com a narrativa. Então, Harry Potter. Harry Potter acontece em Hogwarts. Hogwarts é um castelo, é uma escola. Então, dentro de Hogwarts, o que tem? Tem a sala de aula, né? Tem refeitório e tal. É o que eles pressupõem ali que seja uma escola e uma escola que ali vai ser bruxaria, né? Bruxaria, magia e tal. Mas é um castelo que tem um contexto escolar, tá vendo? Então, ele é coerente com o enredo da história. O espaço psicológico interior é delimitado por um ambiente interior, pois apresenta as experiências vividas pelas personagens, suas angústias e os motivos de seu comportamento. Então, o espaço psicológico ou interior, gente, ele traz o espaço do personagem. Geralmente, esse personagem vai ser o narrador, tá? Então, ele traz esse espaço do narrador. O que o narrador está narrando? Dentro dele é uma angústia, entende? Então, se for essa angústia, esse espaço psicológico é o espaço da mente desse narrador angustiado, por exemplo. Se você estiver narrando uma memória feliz da infância dele, por exemplo, né? Esse espaço psicológico traz essa memória da infância dele. Então, é um espaço o quê? Psicológico. É o que ele tem de memória ali acontecendo. Combinado? Certinho aqui até então, acho, né? Personagem. As personagens são seres fictícios responsáveis pelas ações e conflitos no enredo. Tranquilo. A gente nunca associa o autor a personagem, tá, gente? Isso aí vocês têm que ter claro na mente de vocês. O autor não é personagem, né? Vou citar como exemplo novamente Harry Potter, porque é o que eu tô na mente agora e é o que eu gosto mais e eu acho que alguns de vocês também gostam. Enfim, quem escreveu Harry Potter foi a J.K. Rowling, né? J.K. Rowling lá. Ela não é personagem da história. Ela não é Harry Potter. Então, a gente não pode associar a autora ou o autor ao personagem. Os personagens são seres fictícios. Isso vocês têm que ter na cabeça de vocês. E são os personagens que são responsáveis por tudo que acontece na trama. Tudo que acontece no enredo aí da narrativa, seja romântica ou não. E aí a apostila divide para nós os personagens em três que vocês também já viram ano passado. Protagonista, antagonista e as personagens secundárias. Então vamos lá. O que a gente viu ano passado dessa questão do protagonista e antagonista? O protagonista é o personagem principal. O antagonista não quer dizer que ele é do mal. A gente tem que ter na cabeça da gente que protagonista é do bem, antagonista é do mal. Isso não é uma regra, tá? O que a gente tem que entender é que o antagonista, as ideias do antagonista geralmente vão contra as ideias do protagonista. Mas isso não quer dizer que seja bem versus mal. Lembrem-se disso, tá? Ano passado a gente viu isso, eu acho que vocês lembram disso. E aí, se o personagem não é nem protagonista nem antagonista, ele só pode ser uma personagem secundária. Página 80, a gente entra em verossimilhança. O que é a verossimilhança, gente? A verossimilhança, ela nada mais é do que a coerência da narrativa. Então, por exemplo, você vai narrar um romance. Ele tem que ter uma verossimilhança. O que é isso? Ele tem que ter pelo menos um mínimo parecido com a realidade. Como é que a gente narra uma narrativa, um romance, que acontece em um planeta diferente, com um ET diferente, com uma fala que a gente nunca viu? Isso não é verossimilhança, tá vendo? A gente não vai nem entender a história. Então, a verossimilhança ela tem que acontecer. São traços pelo menos semelhantes ao da realidade. Vou dar outro exemplo aí, por exemplo, Branca de Neve e Sete Anões. A gente tem uma princesa, né, que acontece a história toda com ela, da bruxa envenenar a maçã, enfim. Tem que ter alguma coisa semelhante da realidade. Então, olha os personagens. A gente tem seres humanos que participam, né? Além dos animaizinhos que cantam e tal, mas é essa semelhança com a realidade que é a verossimilhança. Então, a gente tem seres humanos que participam, eles cantam, eles andam pela floresta, né? Isso tudo, eles arrumam a casa, eles cozinham. Isso tudo é
a verossimilhança, é o que traz a realidade para nós, tá? Tipos de discurso. Também não é novidade para vocês. A gente tem discurso direto, indireto e discurso indireto livre. O discurso direto é tranquilo. Geralmente é antecedido por um verbo de fala, pode ser seguido por 2 pontos, travessão, né? Geralmente o discurso direto, então, ele vem com esse travessão, 2 pontos e um verbo que fala. Disse, falou, exclamou, gritou, argumentou. Todos esses verbos são chamados de verbos discentes. Aqui na apostila vem como verbos de fala, que introduzem esse discurso direto, tá? Aí vem um exemplo aí embaixo, depois vocês, eu espero que vocês já tenham lido, né, na verdade. Página 81, a gente entra no discurso indireto. O discurso indireto, gente, nada mais é o mesmo discurso, a gente consegue transformar um discurso direto em discurso indireto tranquilamente. Ele é um discurso que vem no meio do texto, mas a gente consegue identificá-lo no meio do texto, tá? Ele não é apresentado nem com travessão, às vezes nem com aspas, e vem no meio do texto, mas é tranquilo de ser identificado. No exemplo que está aí no texto, no livro, eu acho que vocês conseguem entender isso tranquilo. E o discurso indireto livre já é o mais complicadinho, né? Por quê? O discurso indireto livre, ele traz para nós a fala do narrador, os pensamentos do narrador, da personagem, todos misturados. Esse a gente quase não consegue identificar quando é uma fala e quando não é, tá? Então, esse realmente é o mais complicadinho, o discurso indireto livre. O exemplo que está aqui no livro é o seguinte: Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima dos jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitíssimo um homem remediado de ser cortês, até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Então, tá vendo? Ele traz pensamentos e falas no meio. A gente não consegue ter certeza de onde é pensamento, de onde é fala, tá? Variação linguística nos romances, isso também é muito tranquilo. A variação linguística é aquela que traz as diferentes formas de falar de cada região. Vocês viram isso comigo ano passado, acho que é tranquilo também. E o que que fala aqui no livro? Que o romance, ele admite essa variação linguística. É claro, ele tem que admitir. Essa variação linguística, ela entra até um pouco nessa parte da verossimilhança que a gente viu. Por quê? Não tem que trazer a realidade, né? Então, se tem que trazer a realidade, a variação linguística, ela é extremamente importante. Se eu quero escrever um romance do Nordeste, por exemplo, eu não vou escrever com a variação linguística do Nordeste. A variação linguística deles é completamente diferente da nossa, né? Então, tem que ter. Tá? Tem que ter essa variação linguística para trazer até mesmo a verossimilhança, viu? E na página 82 é só um resto do exemplo aí dessa variação linguística. E depois vem os exercícios de aprendizagem. Por enquanto, gente, hoje eu não vou pedir que vocês façam os exercícios de aprendizagem, não. Eu quero ver se eu acho algum vídeo do Frankenstein para passar para vocês. Então, hoje vocês vão assistir minha videoaula, ler essa parte, quem não leu ainda, porque eu já tinha pedido para ler, grifa as partes mais importantes e tentem se lembrar disso, tá? A partir dessa semana, o Bernoulli propôs para nós algumas atividades de revisão do que vocês já viram. Então, nós vamos terminar essa parte de romance e depois nós vamos começar a revisar a matéria, porque é até interessante essa revisão, gente, para a gente ir para a prova, né? Porque, voltando às aulas, a gente vai ver como é que isso vai funcionar, essa avaliação de vocês. Mas tem que existir avaliação, né? Então, é bom até que a gente faça uma revisãozinha para a prova, viu? Espero que vocês tenham ficado felizes em me ver. Eu queria poder ver vocês também, mas infelizmente por enquanto eu não posso. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, viu? Beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês, de verdade mesmo, com muita saudade de cada um. Mas esse período vai passar, se Deus quiser, e a gente vai poder se rever e se abraçar e matar a saudade, tá bom? Beijos, beijos, meus queridos.